Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes. Amiga e amigo ouvinte, é com muita alegria que estou iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida nas ondas fraternas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Mais uma vez, desejo a você saúde, paz, serenidade e esperança, agradecendo sempre a sua preciosa audiência. O nosso tema de hoje é Dai de graça o que de graça recebeste. Tema tratado no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo e que abordaremos de forma ampliada, focando a importância de doar em várias circunstâncias. Iniciaremos lendo a passagem evangélica que gerou a reflexão do tema. Diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Isso se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos 7 e 8. E acrescentamos as observações do codificador sobre o significado da advertência de Jesus aos seus discípulos. Diz ele: dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Diz Jesus aos seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Buscamos ainda outra observação do codificador no item 6 do mesmo capítulo, quando afirma: Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. E acrescentamos também algumas observações encontradas no segundo livro do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, no roteiro 7 do módulo 2, que trata do mesmo tema. Diz: toda a prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho: dai de graça o que de graça recebestes. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, revela o quadro de enfermidades existentes no mundo. Os imperativos curai, limpai, ressuscitai e expulsai indicam o tratamento que deve ser aplicado aos doentes, não esquecendo que a proposta de Jesus envolve necessariamente o atendimento aos desajustados da alma e do corpo. A capacidade de expulsar demônios começa com o esforço da asepsia mental, perseverante e paciente, da seleção dos próprios pensamentos. Lembramos, assim, a orientação do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. De graça recebestes, de graça dai, indica que toda a doação deve ser espontânea e sem exigência, não esperando qualquer tipo de recompensa ou agradecimento. Os condicionamentos aos padrões materiais do mundo nos fazem desejar receber algo em troca de benefícios concedidos, expressos sob a forma de valores amoedados ou mesmo de um simples muito obrigado. Quando falamos da alegria de dar, lembramos de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico,
que passou toda a sua vida exemplificando esta virtude. Assim como doava os direitos autorais a instituições espíritas, ressaltando humilde que era mero intermediário dos verdadeiros autores, os espíritos desencarnados, tudo que recebia passava adiante para os que mais necessitavam. Aproveitaremos para citar 2 casos narrados por Ramiro Gama em sua obra intitulada Lindos Casos de Chico Xavier. Um tem como título Um relógio ao doente. Um confrade presenteou o Chico com um belo relógio de pulso. Aceitou-o porque o confrade insistiu muito. Andou vários dias com ele, admirando-lhe a pontualidade. Mas um dia, a caminho do serviço, lembrou-se de saber rapidamente como ia Dona Glória, a quem na véspera dera um passe e para quem Bezerra receitara remédios homeopáticos. Então está melhor, Dona Glória? Tomou pontualmente os remédios? Um pouco melhor, Chico. Só não tenho tomado os remédios com pontualidade, porque, como você sabe, sou pobre e ainda não pude comprar um relógio. Por isto não, disse o Chico, e tirando do pulso o relógio que ganhara, disse-lhe sem mais delongas, fique com este como lembrança. E deixando a irmã surpresa e emocionada, o médium partiu, dizendo-lhe na costumeira despedida, fique com Deus, Deus a proteja. Como a senhora está precisando de relógio, este deve ser seu. O outro título é O Remédio. Chico, nessa noite, estava muito fatigado. Quando, à hora da prece costumeira, aparece-lhe Dona Maria João de Deus. Minha mãe, roga o Espírito carinhoso, como fazer para alcançar a vitória no cumprimento dos meus deveres? Meu filho, só conheço um remédio, servir. Mas e as dificuldades do entendimento com os outros? Como espalhar as bênçãos do Espiritismo com quem não as deseja, se às vezes, oferecendo o melhor que possuímos, apenas recolhemos pedradas? E a mãe responde, servir é a solução. Entretanto, há pessoas que nos odeiam gratuitamente, malzinam-nos as melhores intenções, detestam-nos sem motivo e dificultam-nos o mínimo trabalho. Que me diz a senhora? Julga que existe algum recurso para fazer a paz entre elas e nós? Sim, há um recurso: servir sempre. Então, a senhora considera que para todos os males da vida esse é o remédio? Sim, meu filho, remédio essencial. Sem que aprendamos a servir, ainda mesmo quando tenhamos boas intenções, tudo em nós será simples palavras que o mundo consome. E depois de semelhante receita, o espírito de Dona Maria retirou-se como quem não tinha outro remédio a ensinar. Outro caso muito interessante é citado desta vez por Richard Simonetti. Um grupo de senhoras ofereceu a Chico Xavier maravilhoso tapete. Trouxemos este tapete que tecemos para você com muito carinho. Minhas irmãs, nem sei como agradecer-lhes tamanha generosidade. É meu mesmo? Posso guardá-lo? Claro! E, por favor, não dê para ninguém. É seu. Obrigado, queridas irmãs. Agora eu gostaria que as senhoras fizessem um grande favor, de imenso valor. Diga, Chico,
faremos o que desejar. É o seguinte: fiquem com este tapete, guardando-o em sua casa para mim. Proverbial o desprendimento de Chico, que sempre transferia para instituições ou necessitados os presentes que recebia. Aqui como um detalhe sugestivo. Atendendo às recomendações das visitantes, que o impedia de dispor do presente, faz delas as depositárias. Se Chico guardasse apenas os presentes que lhe ofereciam, seria o suficiente para deixar valioso patrimônio, o que não aconteceu porque sistematicamente até propriedades encaminhava às instituições beneficentes e pessoas carentes. Refletindo sobre os vários aspectos que o tema nos convida, buscamos a conclusão apresentada para o estudo do tema no blog cursodespiritismo.blogspot.com, que descreve: vejo que meu sorriso, meus braços, meus ouvidos, tudo recebi de graça. A gente sempre se esquece que algumas coisas que possuímos nós não precisamos comprar, materialmente falando. Logo, posso muito bem sorrir sem que seja preciso receber um sorriso de volta. Quantas vezes, no caixa do supermercado ou em qualquer lugar, nosso sorriso de simpatia e cordialidade é recebido com gestos e respostas mecanicamente ditas, sem qualquer sentimento. Posso abraçar e transmitir boas energias, sem que receba de volta a mesma. Posso apenas ouvir a quem precisa, sem interesse, mesmo que não me ouçam. Posso, sim, doar meu amor fraterno, amar as pessoas mesmo que não me amem. Quão difícil é ver qualidades e respeitar aqueles que divergem de nós, que não simpatizam conosco. Isso sem falar em tantos outros dons que cada um possui, como a paciência, a alegria espontânea, a compaixão. Você conhece alguém que, quando chega, vai logo envolvendo a todos e contando histórias engraçadas, alegrando o ambiente e fazendo a vida de todos mais leve? Eu conheci alguns nas mocidades deste meu Brasil. Conheço pessoas capazes de adivinhar que um amigo precisa de ajuda e simplesmente aparecer, ou liga sem mais aquela só para ver como estamos. E aí nós desabafamos, conversamos e ficamos muito melhor depois do contato com este amigo. Se doar sem esperar nada de ninguém, nem mesmo de Deus. Sim. Achar que por ser legal, caridoso, prestativo, tenho certos privilégios com o Todo-Poderoso, como não ter dificuldades naturais da vida, que servem para o nosso crescimento, lê do engano. Só aí, quando menos espero, vou receber o que todos querem, mas poucos têm: a felicidade e a paz verdadeira. Retornando ao capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, objeto de nossos estudos, vamos encontrar primeiro no item 4 as recomendações de Allan Kardec a respeito da prece quando informa. A prece é ato de caridade, é um arroubo do coração. Cobrar alguém que se dirija a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo cumprimento se proporciona à soma que custe. Ora, uma de duas: Deus o mede
ou não mede as suas graças pelo número das palavras. Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça que da sua misericórdia se solicite a uma soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol. Existe para todos, para o pobre como para o rico. Ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas, é que aquele que as compra se julga mais vezes dispensado de orar ele próprio, porquanto se considera quite desde que deu o seu dinheiro. Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? E nos itens 7 a 10, as recomendações do codificador são a respeito da mediunidade gratuita. Eis: os médiuns atuais, diz ele, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente recebem de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sente por tudo que é de interesse egoístico e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Quem, pois, deseja comunicações sérias, deve antes de tudo pedi-las seriamente, e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com os ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fulgídia e mutável, com cuja perenidade, pois, ninguém pode contar.
constituiria, portanto, para o explorador, uma fonte absoluta e incerta de receitas, de natureza a poder faltar-lhes no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que, por essa razão mesma, representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é ao seu possuidor tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. A mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feito, muita vez, à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam do que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Para encerrar nossas reflexões de hoje, mais uma vez vamos buscar uma mensagem do querido Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, constante do livro Cartas do Coração, intitulada Dai e dar-se-vos-á. Dai e dar-se-vos-á. Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 98. A ideia geralmente recolhida no ensinamento do Dai e dar-se-vos-á é que quase tão somente aquela que se reporta à caridade vulgar às portas do céu. Materializando algum benefício, sente-se o aprendiz na posição de credor das bênçãos divinas, candidatando-se à auréola de santidade simplesmente porque haja cumprido algumas obrigações de solidariedade humana. A afirmativa do mestre, porém, expressa a lei clara e precisa, a exteriorizar-se em efeitos tangíveis cada dia. Dai simpatia e dar-se-vos-á a amizade. Dai gentileza e dar-se-vos-á carinho. Dai apreço e dar-se-vos-á respeito. Dai secura e dar-se-vos-á dureza. Dai espinho e dar-se-vos-á espinheiro. Dai estímulo ao bem e dar-se-vos-á alegria. Dai entendimento e dar-se-vos-á confiança. Dai esforço e dar-se-vos-á realização. Dai cooperação e dar-se-vos-á auxílio. Dai fraternidade e dar-se-vos-á amor. Ninguém precisa desencarnar para encontrar a lei de retribuição. Semelhante princípio funciona invariável em nossos passos habituais. As horas no tempo são como as vagas no mar, fluxo e refluxo, ação e reação. Retornará sempre a nós o que dermos de nós.
Se encontrais algo de anormal em vossa experiência comum, efetuai uma revisão das próprias atitudes. Se alguma coisa vos contraria e desgosta, observai a vossa contribuição para o mundo e para as criaturas. Indaguemos de nós mesmos. Que faço? Como faço? Por que faço? Recordemos que a vida está subordinada a leis que não enganaremos. Plantai e colhereis. Dai e dar-se-vos-á. E com esta bela mensagem, encerramos o nosso programa desejando a você que nos ouve muita paz, amor, harmonia e esperança. Lembramos que os programas são reprisados aos sábados às 5h30 e aos domingos às 20h. Acompanhe a programação da nossa Rádio Rio de Janeiro e tornem-se colaboradores do Clube da Fraternidade. Fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus assim o permitir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.